Bom dia, meu querido. Que alegria podermos estar aqui novamente meditando na Palavra de Deus, hoje no dia 15 de agosto de 2022. Meu nome é Leiva Martins, eu sou de Brasília, Distrito Federal, sou seguidor de Jesus. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer isso e ativar o seu sininho e passar a receber semanalmente todas as mensagens que nós estamos postando, e alguns flashes também da minha vida profissional, algumas coisas interessantes do meu dia a dia, eu sempre estou colocando ali. E nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual, que fazemos na congregação que pertencemos aqui em Brasília. Nessa semana nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias, do Velho Testamento. Nós começamos hoje, dia 15, a ler os capítulos 1 a 3. E eu vou destacar aqui aquilo que mais me chamou a atenção para nossa reflexão e edificação. Então, nessa leitura de hoje, a leitura, principalmente do capítulo 1, ela é muito marcante, ela é muito impressionante. É o relato de Jeremias do seu chamado da parte de Deus, quando Deus o comissiona e o notifica, na verdade, do seu chamado. Porque você vai entender que esse chamado era pré-existente ao próprio Jeremias, né? E então Deus notifica Jeremias algo que já existia, algo que já estava planejado para ele. E esse chamado de Jeremias, ele me impacta bastante. Então Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5, a Bíblia diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Essa palavra de Deus, ela é muito impactante, porque ela mostra a realidade de um Deus que domina tudo o que acontece na nossa vida, mesmo antes da nossa breve existência, do nosso breve fôlego de vida sobre essa terra. Deus já sabia de tudo, Deus controla tudo. Deus já sabia o dia, a hora, o minuto em que você e eu nascemos, os dias da nossa vida, quem são os nossos pais, tudo o que diz respeito à nossa vida já é do conhecimento de Deus. Como o salmista Davi disse no Salmo 139, Todos os meus dias estão escritos no teu livro, cada um deles escrito e determinado, sem que nenhum deles houvesse ainda. Então esse Deus que tem o controle absoluto da nossa vida é o nosso Deus. Aleluia! E ele chama Jeremias dessa forma: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Porque diante de Deus não existe presente, passado, futuro, tudo está diante dele, tudo é diante dele. E ele é diante de tudo, né? Então não tem limites para o conhecimento de Deus, né? E antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha que coisa tremenda, um chamado radical, um chamado pessoal, um chamado com o DNA de Jeremias. E a minha reflexão é, será que esse chamado foi somente para Jeremias? Ou será que Deus, no seu coração de pai, no seu coração de soberano, no seu coração de amor e de graça, será que Deus tem um chamado com o meu DNA, com o teu DNA? Eu acredito que sim. Eu acredito que Deus é um Deus pessoal. É um Deus que, como diz a canção, apesar da glória que Ele tem, Ele se importa comigo e contigo também. Ele se importa com os detalhes da nossa vida. Esse é o Deus de Jeremias, é o nosso Deus. E esse Deus, ele se responsabiliza pessoalmente por nos conhecer, nos chamar, nos dar um propósito, nos formar no ventre das nossas mães. Esse Deus soberano é o nosso Deus. Diante disso eu fico pensando, será que eu tenho espaço para duvidar do amor de Deus na minha vida? Será que nós ainda cogitamos de não crer que Deus nos ama? Diante desse chamado tão pessoal, tão radical, tão profundo? Não temos espaço para crer nisso, mas temos que ter a certeza e a confiança de que servimos um Deus pleno de amor por nós.
Aleluia, esse é o nosso Deus. Como diz a canção antiga, se isso não for amor, o oceano secou. É um amor incomparável do nosso Deus por nós. Então, você foi chamado. Deus tem uma tarefa específica para você. Uma tarefa com o teu DNA, com a tua cara, com a tua característica. Muitas vezes a gente, quando fala da criação do homem, a gente fala lá do Jardim do Éden, Adão e Eva, aquela questão do pecado e da queda e de todas as consequências de tudo aquilo ali, como se ali fosse o start, fosse o começo da história. Mas ali não é o começo da história. Ali é a cena 2. A cena 1, ela não está aqui na Terra, ela não foi aqui na Terra. Ela foi lá na eternidade. A cena 1 foi quando Deus disse entre si, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. A cena 1 foram os 3, vamos imaginar, sentados na mesa, planejando o que seria o ser humano. O que seria cada um de nós. Qual o investimento de amor que ele daria em cada um de nós. Qual o chamado, o propósito específico, especial de Deus para cada uma das nossas vidas. Então a nossa origem não é o Éden. A nossa origem é o céu. A tua origem é o céu. A minha origem é o ambiente do trono de Deus, onde é pleno amor, plena graça, plena harmonia, plenitude em todas as coisas. Ali é a nossa origem. Por isso que nós temos dentro de nós algo que só é saciado, só preenche quando nós tocamos essa eternidade, essa realidade eterna da nossa existência. Porque nós viemos de lá, passamos por aqui e voltaremos um dia para lá. E eu espero que nós estejamos juntos quando voltarmos para lá, para o céu, que é o nosso lugar. Aleluia! Então você e eu fomos gerados nesse ambiente. Deus teve a ideia de nos criar lá, com tanto amor, com tanta graça e com algo específico para cada um de nós realizarmos aqui. Nós existimos por causa do amor, para viver o amor, para expressar o amor, para ser o amor. Sem amor, nada acontece. É só o amor que dá sentido a todas as coisas. Aleluia! 1 Coríntios 13, Paulo teve esse entendimento, que é só o amor que dá sentido à nossa existência, que dá brilho à nossa vida. Nós vivemos por causa deste amor. Então, esse chamado especial, ele é verdadeiro também para cada um de nós. Não foi só para Jeremias, para pessoas ímpares na história, mas é para cada um de nós. E nós seremos plenos se cumprirmos esse chamado, se entendermos esse chamado. Você é a pessoa certa para realizar aquilo que Deus criou você para fazer. É você, não é outro. Sou eu para fazer o que eu tenho que fazer. Aleluia! Diante disso, algumas reflexões me vieram. Primeiro, será que eu já entendi qual é a minha tarefa? Se eu tenho um propósito específico com o meu DNA, com a minha cara, será que eu já entendi qual é esse propósito? Essa é a primeira pergunta. Em outras palavras, qual a expressão do reino de Deus ele quer manifestar através de mim? Faça essa pergunta diante de Deus e não se surpreenda com a resposta. Quando você entender, corra atrás dessa resposta e realize, porque você vai encontrar plenitude na tua vida. Se você ainda não descobriu, ore ao Senhor, conforme Efésios 1, 15 a 19, depois você lê o texto. Nesse texto, Paulo ora pela igreja, para que os olhos do seu entendimento sejam abertos e eles possam compreender a riqueza da glória do seu chamado, a grandeza da força do poder de Deus, e serem cheios de toda a plenitude do Senhor, que é o Espírito Santo em nós. Depois você lê Efésios 1, de 15 a 19, buscando entender qual é a sua tarefa especial diante de Deus. Segundo lugar, você está desempenhando a sua tarefa? Eu estou desempenhando a minha tarefa? Essa é a pergunta que vem disso. Se eu
tenho uma tarefa, sei qual é, eu estou executando, né? Então, talvez você esteja como Jeremias, nós estejamos como Jeremias, ainda no capítulo 1, ali nos versículos 7 a 10, ele começou a argumentar com Deus e disse: Deus, mas eu não sei falar, eu sou muito novo, eu não passo de uma criança. E aí Deus confrontou ele dizendo: não digas isso, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aleluia. Então, como estamos desempenhando nossa tarefa? Ainda com temores, com dúvidas, com insegurança? Saiba que Deus coloca as suas palavras na nossa boca. No caso aqui de Jeremias, ele precisava de palavras de Deus porque ele era profeta. Mas naquilo que Deus te chamou para fazer, ele te capacita. Sejam palavras, sejam recursos, sejam dons espirituais, sejam dons naturais. Seja o que for que você tiver que realizar, Deus tem recursos ilimitados e Ele provê isso para você todos os dias, para que você execute com graça e com êxito a tua missão nesse mundo. Aleluia! Talvez você esteja pensando em desistir da sua missão. Lucas 9, 62, Jesus ensina: quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, às vezes a pessoa põe a mão no arado, e trabalhar com arado não é fácil, né? Assim, eu não tive essa experiência, mas já vi como é que é. Tem que ter força, não é só lá botar a mão no arado e deixar o gado puxar, não. Você tem que empreender força, é difícil, né? E às vezes os trabalhos que Deus nos dá não são fáceis. Mas não desista, porque o Senhor é a tua força. O Senhor é a nossa força, amém? No meio da fraqueza. Então cumpre o teu papel com força vinda do Senhor. Aleluia. Talvez a gente esteja cumprindo sem fé no sucesso da nossa missão. Lucas 19, versículos 20 e 21 fala daquele servo mau e negligente que recebeu um talento do Senhor, mas sabendo que o Senhor era homem que ceifa onde não semeou, né? Colhe onde não plantou, ele teve medo, enrolou o talento no pano e escondeu na terra, até que o Senhor voltasse e lhe devolvesse o talento. Que nós não sejamos assim. Na verdade, esse servo ele não conhecia o Senhor, porque o Senhor é justo. Ele não colhe onde não plantou, ele não ceifa onde não semeou. Pelo contrário, ele nos dá abundância da sua palavra, do seu Espírito, para que a gente possa semear a palavra e multiplicar os dons e talentos que ele tem nos dado. Então, creia no sucesso da missão. Você é a pessoa certa para a missão. Como eu costumo dizer para um colega de trabalho, né, eu digo para ele assim: você é o cara, né, porque você tem a capacidade específica para resolver o problema que nós temos aqui. Então você é o cara, não duvide disso. E eu digo para você da mesma forma: você é o cara, amém? Você é a pessoa certa para desempenhar essa tarefa. Então acredite no sucesso da missão. Eu vou falar uma coisa aqui meio louca, mas é verdade. Deus acredita em você. Sabia disso? Não é só você que acredita em Deus. Deus acredita em você. No sentido de que Ele te conhece, Ele te formou e Ele sabe que você é capaz de realizar aquilo para o qual Ele te chamou. Então Deus acredita em você. Acredite também em você mesmo. Não para salvação, não estou falando de vanglória nisso, estou falando de um nível saudável, de autoconfiança, que nos leva a fazer as coisas que temos que fazer sem medo, sem timidez, sem pedir bênção para ser humano nenhum, mas fazendo na força do Senhor. Então, acredite em você mesmo de uma maneira saudável e realize as obras de Deus. Aleluia. Ou talvez você esteja desempenhando a sua missão, cumprindo fielmente o seu chamado. 1 Coríntios 15, 58 é uma palavra de encorajamento de Paulo para os obreiros, dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão
no Senhor. Então o teu trabalho não é vão. Por mais que as pessoas ao redor não reconheçam, né? Por mais que as pessoas ao redor critiquem, não entendam, trabalhem contra, mas não é vão. Estou falando aqui não é só no ambiente do reino de Deus, mas em tudo que você fizer, nos dons e talentos e chamados que Deus te deu, nos propósitos de vida que Deus te deu, teu trabalho não é vão. Seja firme, constante e abundante na tua missão. Aleluia. E por último, para fechar isso, já que temos um chamado específico, já que Deus nos conhece antes da gente nascer, tome uma decisão. Decida acreditar no que Deus disse a teu respeito. Decida crer. Decida dar lugar no teu coração ao que Deus disse a teu respeito. E você vai começar a experimentar essa dimensão de realização e de plenitude na tua vida. Em nome de Jesus. Eu fiz uma canção sobre isso. Eu decidi acreditar no que Deus disse a meu respeito. Se você tiver curiosidade, você pode procurar aí no canal. Tem uma playlist chamada Música Viva. Tem lá, Eu Decidi Acreditar. Depois você pode ouvir para ser edificado também. Tome essa decisão hoje, agora. Decida acreditar no que Deus disse a teu respeito, para que você possa cumprir o chamado especial de Deus na tua vida. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, dia 15 de agosto. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, porque entendemos que o Senhor nos chamou de uma maneira especial para cumprir um propósito especial no tempo da nossa existência. Nós te damos graças por isso. Pedimos que o Senhor dissipe toda dúvida, todo medo, toda incredulidade, toda resistência e nos dê a consciência, abra os olhos do nosso entendimento para a gente entender a riqueza desse chamado, o poder disponível para cumprir essa missão e assim a gente possa realizar tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Abençoa a vida de cada um que ouvir essa mensagem, Pai, esteja onde estiver, os de perto, os de longe, os conhecidos, os ainda não conhecidos, que todos sejam abençoados e edificados por essa palavra em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Obrigado, meu querido, mais uma vez, por compartilhar um pouco do seu tempo aqui comigo. Eu espero que essa palavra tenha te edificado, como me edificou. E peço a você que reparta com pessoas que você ama, que você conhece. Acompanhe a leitura bíblica semanal, está aí na descrição do vídeo. E continue aqui no canal, amém? Faça teu comentário, deixa teu pedido de oração, teu agradecimento. Tenho recebido alguns retornos bem positivos e eu fico feliz de saber que a minha missão está sendo cumprida. E eu espero cumpri-la cada vez mais até o Senhor voltar ou Ele permitir nós estarmos pregando a palavra de Deus aqui. Amém? Tenha uma boa semana, cheia da graça de Deus e seja luz.